Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a 7ª temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. E como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com o psicanalista Lucas Sharafedini Bulamá, que é mestre e doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, professor do curso de formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo e autor dos livros História de uma Regra Não Escrita e O Self Anônimo, ambos pela editora Zagodoni. Lucas, hoje estamos aqui para um tema muito intenso e bombástico e importante, que é a vida sexual das pessoas. Não à toa escolhi o Lucas, ele já esteve nesse podcast maravilhoso, e acho que a gente, inclusive, falou disso, não falou da outra vez? A gente falou sobre o segredo, né? Então o que também, segredo, quem fala de segredo fala de sexo, exato. Do privado. Então, vou começar aqui, como diria uma pessoa mala de marketing, numa reunião de marketing, vou começar com uma provocação, que é, você tem muitos analisandos reclamando da vida sexual deles? Sim, acho que todos. Todos reclamam? Todos reclamam da vida sexual. Por causa da minha trajetória, desde quando eu comecei a pesquisar o meu mestrado, foi se configurando como a clínica gay urbana em São Paulo, né? Masculina. E eu não sei se você conhece um pouco do público, mas é muito raro, né? Pelo menos a gay branca do centro de São Paulo, sabe? Tipo, o pessoal que tá se aventurando um pouco mais no mundo dos relacionamentos hoje, é muito difícil você ter um relacionamento fechado. Nesse universo nesse universo. De homens e mulheres gays ou só homens? Então, eu vejo mais homens gays. Porque a minha clínica também é uma clínica mais masculina. Quase majoritariamente masculina. O seu mestrado foi sobre... Foi sobre preconceito. Foi sobre homofobia na psicanálise. Então, ao longo do tempo, porque eu estava muito em contato com o tema, a clínica acabou acompanhando, porque eu comecei os dois ao mesmo tempo. Né? Lá por 2011, comecei a atender e comecei também a pesquisar. E as mulheres que você atende, eu imagino que você tenha, analisando as mulheres não gays, elas também abriram? É engraçado que você diga se abriram ou não, né? Porque sim, tem a questão do contrato. E se não tem o contrato, dá-se um jeito, sabe? Mesmo que seja em segredo. Entendi. Né? Mas só que é muito raro hoje, pelo menos na minha clínica, como eu disse, quase todos os pacientes que eu atendo, acho que sem exceção, tem esse tema do relacionamento já contratualmente, né? Já combinado de ser aberto. Eu fiz uma interjeição, nem sei se é interjeição a palavra correta aqui, mas eu fiz uma interjeição muito tiazinha. Que é isso? Muito tia reaça. Nossa diferença de idade é quanto? Você tem 30 aí? 9. Eu tenho 44, não tá... É pouco. Não dá pra eu ser sua tia, não. Quer dizer, até dá. É que a minha geração isso ainda é muito... Não foi vivido muito pela minha geração. Assim, já tem uma galera da minha idade vivendo isso. Mas primeiro que é um tema novo. E depois que a minha geração, quando tinha 20, 30, não tava vivendo esse tema. Tava vivendo muita traição, mas não tava vivendo o tema de abrir e isso ser... Mas antes da gente ir para abertura de relação, eu queria ficar um pouco na reclamação da vida sexual como um todo, sem focar muito de se porque tá aberta, porque não tá aberta. Então, assim, a primeira coisa, isso já aconteceu em algumas relações minhas, e eu escuto também de muitas amigas e amigos também. A dificuldade em ter, numa mesma relação, o amor e o tesão. Então, amo muito, é o meu parceiro de vida, mas não consigo mais transar. Ou... Tenho uma libido louca por tal pessoa, mas não funcionaria numa cena familiar. O que você acha que acontece? É engraçado, né? Porque isso não é um tema novo. Não, isso aí isso tá aí desde a da vovó, né? Desde Freud. Freud tem um texto... Antes de Cristo. Desde antes de Cristo, né? Pré-colombiano. Eu acho, Tati, que a resposta, eu acho que quase sempre a mesma, talvez até um pouco banal, que é onde a gente busca e encontra ternura, né, previsibilidade, tudo que tem a ver com esse colchete, vamos dizer assim, que abre a partir da ideia de ternura, né? Previsibilidade, rotina, conhecer o outro. Intimidade. Intimidade é um tema mais complexo, a gente pode pensar um pouco mais, mas tudo que tem a ver com conhecer demais o outro, né, com esperar demais e ter demais do outro, a gente acaba dessexualizando essa relação. Por exemplo,
O Freud já dizia isso, né? Mas dizia isso no caso da sexualidade masculina, né? Que a gente, quando se aproxima de mais um objeto, né? Tipo, pela via da ternura, uma via materna, vamos dizer assim, a gente tende a fazer com que o desejo escape dele. Num sentido mais resumindo ainda, a gente tem muita dificuldade de desejar o que se tem, né? Tipo, a gente geralmente deseja o que não se tem. Então, acho que normalmente a resposta é um pouco essa. Ternura não combina muito com desejo sexual. Muitas vezes, em relações em que o desejo estava escapando, eu começava a sonhar que eu estava dormindo do lado da minha mãe. E acordava no meio da noite e estava com o cara que eu já não estava conseguindo transar há 3 meses. Pois é. Eu sonhava que eu estava dormindo com a minha mãe ou com o meu pai. Pois Agora que você falou dessa ternura pela via materna… Sim. Esse é um texto do Freud, né? É o Sobre a Psicologia do Amor, se não me engano é o 2 ou 3, não me lembro. Mas tem um autor contemporâneo, talvez você conheça, o Adam Phillips. Sim. Então ele tem um livro que chama Monogamia, né, inclusive. Esse eu nunca li. É um livro incrível, eu gosto muito dele, é tudo cheio de aforismos. E uma das frases que ele fala, que eu mais gosto, talvez eu cite algumas aqui, inclusive, já está citado. Ele fala que o casal, uma das maiores tarefas do casal é dosar a quantidade certa de mal-entendidos. Porque se tiver mal-entendido demais, você sempre sonha que tem alguém que te entenda melhor. Ou que alguém que entenda o outro melhor. E se tiver muito pouco mal entendido, você sente que conhece o outro demais e acaba não desejando ele. Nossa, maravilhoso, mas ao mesmo tempo, pro poeta que acha que escapou da aula de matemática, né? Que é um eterno equilíbrio ali, sim, né? É muito boa essa frase. É boa, mas é esse que é o ponto, né? É o equilíbrio entre o familiar e o infamiliar, exatamente, né? Entre o estranho e o próximo, né? Entre o distante e o próximo. Porque é isso, né? O outro é sempre potencialmente infiel. E isso excita a gente. Porque relacionamento, né, um encontro amoroso, nunca são 2 só, sempre são 3. Então, existe também uma justa medida de você saber qual que é o lugar do terceiro. Né? Por exemplo, as questões das relações abertas, né, ou não monogamias, etc., como a gente pode diferenciar hoje, que a gente tenta diferenciar hoje, é você dar lugares, né, talvez querendo ser um pouco mais criativo, mas sempre precariamente, para o terceiro. Né? Porque antigamente, né, tipo, o terceiro ele era só um lugar permitido para o homem, né, proibido para a mulher. Hoje, o terceiro é mais permitido, mas como? Que regras regem, vamos dizer assim, isso varia de casal com casal? Qual é o lugar do casal, né? O que a mulher de antigamente, se a gente quiser pensar nessa mulher muito católica, desejar para fora do casamento é pecado, casamento sem sexo ature até a morte. Que arranjo essa mulher fazia para ter um terceiro? Porque eu imagino que o terceiro, ele nos escapa, assim como raiva, assim como… O desejo não é controlável, né? E como que ela podia viver isso? O que você acha? Fazia sintoma, fazia doença. Então, sim, né? A gente tá falando da história da histeria, de certa maneira, né? Sim. Ou da invenção do Édipo também, né? Tipo, sempre tem um outro que tá ali querendo roubar ou roubando efetivamente aquele que é um desejo. Mas o Édipo como estruturação de uma psique infantil, né? Eu fico imaginando uma mulher ali de 40, 50 anos… que transou com um homem só a vida inteira e que se ela desejar pra fora daquilo… Eu acho até que essa piração com Deus, esse Deus entrava no terceiro aí, de repente. Sim, pode ser. Bom, ou faz sintoma, né? Como você diz, sintoma. Né? Mas é engraçado você dizer isso. Eu nunca parei pra pensar o que faziam as mulheres antigamente. Tipo, pensando minha avó, por exemplo, né? Mania de limpeza. Mania de limpeza. Isso, bom, um dos sintomas, né? Clássicos também disso, né? Mas existia também… Agora a gente atravessa um pouco a política com esse tema mais… subjetivo, psicológico, né, psicanalítico do que é o desejo e os relacionamentos de intimidade. Que é muito mais simples, vamos dizer assim, quando você opera de acordo com uma norma. Então, a mulher que operava antigamente de acordo com a norma do o homem pode, né, eu venho de uma família tradicionalmente libanesa, por exemplo, né? Então, era simples pensar que o homem teria uma outra, né, ou uma outra, inclusive, família até extensa, e tudo bem, porque todos fazem assim o seu dever, né? Aceite para ter um homem. Aceite, porque é a condição do homem, né? Ele pelo menos está provendo a sua casa, ele não te deixa faltar nada. Não te bate. Então você pensa só, tipo, como era possível confortar alguém através desses atributos, por exemplo. Não, mas espera aí, ele é um bom marido. Né? É um bom pai. É um bom pai. E nem devia ser nada disso, né? Na maioria geralmente das vezes. não, mas ao mesmo tempo você está sintônico, vamos dizer assim, com aquilo que uma certa ordem do discurso diz que você tem que ser como mulher. Hoje isso não existe mais, ou pelo menos não aqui no centro urbano de São Paulo, e capital, aí é etc. o que eu vou fazer com o meu desejo, né? Exatamente. Porque foi liberado para a mulher poder desejar. Exatamente. Aí que vem também, né, e agora também um retratinho de clínica, que é, ninguém passa de posição subjetiva de uma geração para outra. Não é que a gente teve uma revolução de costumes que agora, de repente, todo mundo está bem resolvido
com o que é ser XYZ gênero, sabe? Tipo, ainda existe, tipo assim, peraí, mas eu sou uma mulher ou eu sou um homem? Sou masculinizado, eu posso também sair? Muitas vezes em que eu falei, não sei se eu quero ficar nessa relação, porque tô com vontade de viver uma fase em que tô saindo com 3 pessoas, ou estou com vontade de viver uma fase em que eu só quero pensar em trabalho, sucesso e dinheiro. Eu sempre terminava essas frases com, eu estou numa fase muito masculina. Pois é. Pra mulher, parece que não é feminino. Exatamente. Nem a libido e nem a vontade de dinheiro, de poder. Exatamente. Sempre e a mesma coisa mulher fálica, né? É uma acusação normal, inclusive, entre os nossos, né? Os psicanalistas. E tem uma outra contraparte também, agora pensando no gênero, né? Tipo, no masculino, que é o homem, então, que fica em casa cuidando das coisas, do filho, da filha, da limpeza, enquanto a mulher é um homem feminilizado, né? Tipo, um homem bi, por exemplo, né? Ou um bi que gosta de experimentações, né? Tipo, frente a uma mulher, seja ela parceira dele, por exemplo, vai conseguir experimentar com outro homem? Ele não vai se sentir feminilizado? Mesma coisa de um homem que fica em casa fazendo trabalhos domésticos. Será que ele vai bancar essa ideia de feminilização, se é que isso é correspondente? Ou ter que se relacionar com uma mulher que ganha mais dinheiro que ele. Muitos surtam e não aguentam, né? Começam a ter depressão. Sem dúvida. Isso é uma coisa que acontece muito no meu videocast que eu faço lá pro UOL, Desculpa Alguma Coisa, que eu entrevisto basicamente mulher, 98% são mulheres. E sempre eu chamo mulheres interessantes, poderosas. Eu sempre faço a mesma pergunta, que é: os homens correm de você? Porque você é essa mulher incrível, poderosa, eles correm, eles brocham, o que acontece? Todas responderam, precisamos fazer a conta dos raríssimos que ficaram. Sim. Correr já é algo comum na minha vida. E aí a gente tá falando de 2023, né? Porque acho que antigamente nem se cogitava. Agora eles tentam, mas depois de um tempo não aguentam. Então ainda tem muito caminho aí, né? Isso é quase um começo de conversa e dentro de uma bolha progressista também, porque se a gente pensar em Brasil, nem chega muito essa e que bom que tem espaços, né? Tipo, a clínica psicanalítica, a clínica psicológica, o podcast da Tati, que se possa dizer, por exemplo, é difícil aderir a um discurso local, ideológico, político, progressista, que fala com que eu tenha que, na verdade, não achar essa situação um absurdo, né? Tô pensando num homem... Sim. Um homem, como se diz, exemplar aqui, né? Tipo, mas no fundo, existe uma cisão, né? Existe poxa, mas eu deveria ser mais masculino, mas não sou? O que vai ser? Será que ela vai achar? Será que ela vai continuar excitada comigo se eu não for tão homem assim, porque eu não provenho? Ou não tenho provisões, como, por exemplo, ela? Mas isso é muito complexo, porque não é uma evolução só para homem. É uma evolução também, porque assim, não é fácil você passar 30 anos da sua vida ensinando o seu cérebro que fetiche é o homem provedor, que fetiche é o grande empresário bem-sucedido. E aí vem uma nova onda feminista e te ensina que o homem angustiado, que talvez ganhe menos do que você, ele é mais homem. Você passou 30 anos com tesão no empresário bem-sucedido. Tô falando, eu imagino que o drive de uma menina de 20 anos já venha mais limpo desse discurso do que o meu, que foi criada por vários familiares repetindo, não vá me arrumar um homem encostado. Minha mãe era feminista sem saber, porque minha mãe falava, olha, você rale desde muito nova, tem o seu dinheiro, faça as suas coisas, homem não vai servir para nada, você tem que ter a sua vida, o seu dinheiro, a sua profissão. Então, desde os 18 anos eu trabalho, mas ao mesmo tempo, também tinha um discurso de toda a minha família, não só dos homens, mas das mulheres também, que o cara que não é bem-sucedido é um cara que é um encostado, que é um cara que vai ficar na minha aba, que é um cara que não é homem, não é um provedor, não é sabe? Então, é muito interessante como toda a minha consciência, toda a minha leitura em dia... Por exemplo, tô solteira, saio num date. Aí tudo que eu li, nova onda feminista, várias discussões de psicanálise, tudo que eu sei, eu vou jantar com o cara. Conscientemente eu tô ali, ó. Daí, na hora da conta, ele faz o cavaleiro, olha, faz o homem antigo, eu faço questão de pagar por esse jantar belíssimo e faço questão de abrir a porta. Pode ter 98% do meu corpo dizendo, não precisava, mas tem aqueles 2% concentrado num ponto da vagina que fala, esse aqui merece uma continuidade da noite. Claro que eu tô dando um exemplo raso, não é isso, né? Eu tô usando de uma anedota aqui. Mas tem algo do fetiche, da sexualidade, do que me dá tesão, que ainda é muito arraigado no Mad Men, naquele cara, entendeu? Tanto que a gente via Mad Men pirando naquele cara, todas as minhas amigas. Nossa, Tati, isso é muito bom. Eu tava pensando justamente nisso. Uma pessoa muito importante pra mim,
assistiu comigo Mad Men. E era a minha segunda vez, ela a primeira. Super feminista, progressista. Ela olhava o Don Draper e falou assim, que canalha gato. Que tesão. É isso. Tem algo meio... Como é que chama? Tem um precipitado de masculinidade ali que parece que é algo denso, forte, né? Protetor. Sim. Tem cara daquele homem antigo, daquele homem… Sim. Sei lá, que fuma e bebe um uísque, né? Aí você… Tem até eu já contei isso algumas vezes. Eu tenho um grupo de WhatsApp com 2 amigas. A foto do nosso grupo de WhatsApp é a foto do nosso empreiteiro, que é o Ailton. Um beijo pro Ailton. Ele fez a reforma da minha casa e a reforma da casa dessas minhas 2 amigas. O nosso grupo de WhatsApp tem a foto do Ailton, porque na mesma época, seguidamente, ele fez reforma na casa das 3, e a gente se mandava WhatsApp, as 3 casadas com marido sensível. E a gente se mandava WhatsApp, o Ailton quebrou umas paredes hoje. Ai, meu Deus, ele falou pra mim que vai resolver tudo, que eu não tenho que me preocupar com nada. E ele vinha e marretava aquela parede, e o quartinho virou um adendo da cozinha. Meu Deus, a gente com uma coisa nele, sabe? Ele, aquele homem rústico. E assim, ele é um senhorzinho de 65 anos, com um monte de filho e tal. Mas a gente vê nele uma coisa que a gente nem sabe explicar. E a gente ri, né? Feministas de merda. Mas é isso, no nosso fetiche cabe muito feminismo de merda. Sim, mas sabe engraçado? Isso é uma impressão minha, né? Não é um estudo, não é o que eu tenho vamos dizer assim, o suficiente para afirmar algo categórico, mas dá para se ver muito, já que esse é um dos temas também da conversa da gente aqui hoje, o tanto de mulheres cheias de iniciativa, poder, oportunidade e, de fato, muita força, né? Que estão conquistando muitas coisas, que na cama tem um fetiche de dominação. Sim. Sabe? Isso eu tenho visto muito. Passa o dia mandando em homem e à noite quer ser um pouquinho mandada. Exatamente. Que gosta de que a conta seja paga, mas não só isso. Que existe, de fato, uma atuação, uma performance da dominada, Sim. da subjugada, desse homem antigo. Sim. Que acaba sendo, vamos dizer, tipo, falando dessa cena privada, né? Ali ninguém vai me ver, além de quem eu quero que veja, né? E ali, então, eu posso atuar esse precipitado antigo, vamos dizer assim, do que é ser mulher. E aí, você acha que essa mulher que vive isso, ela precisa tirar o patriarcado de dentro dela? Ou é possível viver isso no sexo e tá totalmente separado da atuação dela como profissional, como mãe, como, sei lá, mulher na vida real? Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta. Se no sexo pode ser o suficiente para ser vivido lá, sem prejuízo para outra parte mais do dia a dia, essa é a elaboração da vida. melhor da minha… Na verdade, a minha pergunta é se precisa ser combatido isso, porque, de certa forma, o patriarcado ainda impera nela, porque o que a gente deseja sexualmente não deixa de ser algo que a gente deseja, ponto. E se isso precisa ser combatido, eu preciso arrancar isso de dentro de mim. Sim. Ou se é permitido viver sexualmente. Então, Tati, acho que no fundo a sua pergunta é: a gente pode ou deve moralizar o sexo? Não, né? Não. Não, mas acho que na verdade a minha pergunta é: a gente pode ou deve politizar o sexo? Então, exatamente. Porque no fundo, essa política que a gente está discutindo, né, que tenta velar sobre o sexo, ou tenta organizar o sexo de acordo com caracteres apresentáveis socialmente, performáticos, vamos dizer assim, num sentido mais coletivo, político, ele não deveria, ou eu acho que quase não consegue jamais, invadir as ditas 4 paredes da relação sexual. Porque se não for, né, agora a gente colocando um pouquinho mais de sofisticação nessa ideia, não é só a cena sexual, né, tipo, feita com um ou mais parceiros, mas também a cena do desejo, que é, né, tipo, organizada por essa outra cena, que você tá aqui careca de já ouvir falar, a galera falando, ela não é politizável, ela não é moralizável, né? Então, pode ser um esforço produtor de uma certa perseguição superegóica, uma certa perseguição da mulher para mulher, por exemplo, né? Fala assim, eu não sou uma mulher exemplar, né? Eu não sou uma mulher feminista o suficiente, eu gosto de ser dominada na cama, né? Como é que vão caçar minha carteirinha de feminista? Ou como homem também, né? Assim, eu gosto de dominar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de imaginar uma mulher submissa, supondo, né? Vão caçar minha carteira de homem desconstruído, sabe? Não dá, Tati, não dá pra moralizar o sexo. E eu acho que boa parte desses movimentos ditos progressistas tendem a DCizar, sabe? Fazer do sexo um grande DCE. Tipo, tem que submeter tudo a uma assembleia, e não dá. Não dá porque não dá. Não é porque é ruim, é chato, tem prejuízos, tem. Mas não dá porque existe uma coisa chamada inconsciente e o desejo não é repressível nesse nível, sabe? Eu, inclusive, tive uma analista que era muito feminista e que ela pegava no meu pé quando eu falava de alguma coisa que eu queria viver, que eu gostava de viver, algum fetiche, alguma coisa, e ela pegava no meu pé, trazendo uma coisa meio militante, e eu não suportei ficar lá, porque eu achei que isso não cabia numa análise. Não é muito papel. Não é muito papel, né? Não é.
Voltando aqui para a reclamação da vida sexual, quer dizer, voltando, a gente não saiu dela. Antes ainda de chegar no relacionamento aberto, o que você acha que uma mulher ou um homem que tá ali dentro de um casamento há 10, 15 anos, ou às vezes até há 3, e que tica todos os quesitos, me sinto feliz, é parceiro, tem gostos parecidos com os meus, melhora a minha ansiedade, que felicidade ter tido filhos com essa pessoa maravilhosa, amo a família dele, como me divirto, saímos para dançar, temos o mesmo gosto para séries. E teve já durante anos, os primeiros 2, 3, 5 anos, uma vida sexual intensa e de repente isso acabou completamente. E essa pessoa, ela não quer abrir a relação, eles já conversaram, não querem abrir, mas poderem ser seres sexuais, são pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos que ainda querem transar. E não querem abrir a relação, mas assim, não conseguem mais transar dentro dessa, que a gente já falou, né, dos motivos. Qual saída possível para essa pessoa? Então, se eu souber, me fala. Eu não posso tentar ajudar as pessoas se eu souber uma resposta, mas é muito difícil. Em primeiro lugar, porque né, não existe uma fórmula geral para como isso acontece. A gente pode brincar com a ideia que eu acabei de falar, né, do Phillips, que é a seguinte. A quantidade de não entendidos ou de mal entendidos, né, entre duas pessoas que convivem, e você foi super generosa com 15 anos... Acontece geralmente com 3 mesmo, né? Sim, tipo, total. Não sei se existe uma média, mas não é tão tarde assim, né? Não, que perde o tesão, né? É normal. Normal. Assim, tipo, né? Você começa a desejar coisas que estão atravessando o outro, para além do outro. Sim, fui bem generosa, real. Não, foi muito. Acho que até analisável. Eu já perdi tesão na terceira semana e fiquei por anos. Acho que é meio que um wishful thinking, né? Da sua parte. Total. Mas, Tati, vamos pensar nessas duas colocações. Acho que são legais. Assim, a primeira que é essa ideia, né? Tipo, tem um equilíbrio entre o mal entendido, né? Tipo, se for demais, você sente que existe alguém que te entende melhor, que o outro encontrou alguém que o entende melhor, né? Porque monogamia é uma religião de uma pessoa só. E a outra é um outro aspecto, né? Que um casal, né? 2 pessoas são um encontro, né? É um ajuntamento, e 3 é um casal. Então, vamos pensar assim, tipo, o mal entendido, então, organiza, de certa maneira, o desejo. Por quê? Porque você tem um outro com uma certa densidade interna, né? Uma certa densidade que o faz opaco para mim. Então, eu desejo, né? Situação analítica clássica, tem alguém que você não conhece nada, que você projeta um monte de coisa. Por isso a gente se apaixona pelos analistas, né? Exato. A transferência é isso. Eu não sei o que tem ali, mas imagino absolutamente tudo. Não, e ele tá disponível para mim. E ele ainda me entende. Sim. Puta que pariu, né? Olha que situação interessante, né? É um outro que eu não conheço, mas está disponível para mim. Sim. Né? Porque esses dois geralmente não vêm juntos desse jeito, vêm separados. Todo mês, quando o meu analista manda a quantidade de terapia que eu fiz no mês para eu pagar ele, eu penso, como assim? Ah, é verdade, ele é meu analista. Todo mês eu levo um susto. Eu falo, é verdade, eu pago ele. Mas a transferência é meio isso, exato, né? Porque aí vem a desilusão na transferência, né? Que é, poxa, é um contrato. Sim. Né? Ele tá me fazendo alguma coisa e eu tô dando uma contraparte pra ele, porque senão vira pura sedução, né? Sim. Mas pena. Eu acho que é esse. Que pena! Mas acho que esse é um pouco, né? Pegando essa situação. Tipo, o analista, ele talvez seja passível de transferências eróticas, porque não só ele tá disponível, mas eu não o conheço. O meu marido, a minha esposa, eu tanto a conheço, quanto ela tá disponível pra mim. Então, eu não posso desejar ela. Ela não tem mais tanta opacidade assim, eu a conheço demais. A quantidade de mal-entendidos é muito pouca. Então, eu tenho uma certa ilusão, e é claro que é sempre uma ilusão, mas é uma ilusão que atinge, vamos dizer assim, o funcionamento do nosso desejo, que essa tem uma certa ilusão de que ela tá sempre ali, e vai estar sempre ali do mesmo jeito. E casal, no fundo, né, tipo, acaba sendo essa entidade identitária. Você tem uma certa previsibilidade, é como se você movesse um braço. Você não fica desejando o tempo todo mover um braço. Sim. Você só faz, é quase automático, né? Sim. Então, encaminhando coisa, eu tô pegando um aspecto muito mais espontâneo de brincadeira aqui, que eu não sei exatamente a resposta, mas vamos pensar assim. De repente, a menina cansou-se, né? A esposa cansou-se de não transar com o marido, né? Tipo, tá com tesão lá embaixo, isso tá prejudicando a vaidade dela, isso tá prejudicando o que ela quer da vida, né? A mulher tem 32 anos, 35 anos, 40 que seja, 45 que seja, e queria um pouco mais, né? Do seu próprio corpo, né? Enquanto ele é jovem. Ela chega e fala assim, olha... A gente não transa mais, né? Você não me procura mais. Essa frase bem antiga das frases antigas, né? Você me procura novela mais. Das 8. Total. Você não me procura e eu, honestamente, também não quero mais te procurar tanto assim. Acho que a gente não tem um funcionamento igual antes. Primeiro passo, né? Seja honesto. Vamos ver o que você pode extrair daí. Se tu falar assim, olha...
Então, eu preciso te dizer que eu também não sinto isso, né? Não sinto mais desejo por você. Opa, já tem um salto aí. Você já começa a perceber que você não conhecia tão bem o outro, né? Acho que aí começa, talvez, a possibilidade de redescobrir o não descoberto, redescobrir o desconhecido. Percebe que o outro tem, de novo, uma opacidade em que ele não estava submetido à sua rotina, ou à sua previsibilidade, a previsibilidade que você colocou nele. E aí o que acontece, né? Encaminhando a discussão para falar assim, vamos ver se a gente abre a relação, né? Você começa a tentar negociar justamente a entrada do terceiro, né? A situação do terceiro na relação, porque ele está sempre ali. Domesticado, ora não. Então a gente vai descobrir isso juntos, a gente vai descobrir cada um na sua, a gente conta ou não conta. Todo esse movimento, eu acho pelo menos, né, que tende a ser, para as pessoas que estão em relacionamento, seja casal, seja namorado, seja qualquer coisa, é profundamente excitante já. Eu mesmo, como pessoa e como analista, eu sou muito entusiasta desses movimentos. Porque você coloca um pouco mais de agitação ali onde antes só existia rotina. Então é assim, bom, o outro vai fazer o quê? Que, bom, casal, então, né? O ciúme é bom para relações abertas? O ciúme é fundamental para qualquer relação. Uhum. Qualquer relação. Somos defensores do ciúme. Eu sou, assim... Eu sou muito defensora do ciúme. E a partir do momento que eu comecei a gostar do ciúme, eu parei de sofrer com o ciúme. Quando me vem, eu falo, eita, hoje vai ser gostosinho. Eu não penso mais, meu Deus, vou rolar em posição fetal no chão. Eu penso, não, vou usar isso aqui pro sexo. Isso aqui é maravilhoso. Tá, tipo, você pensar que alguém é contra ou a favor do ciúme é tão absurdo quanto alguém ser contra ou a favor de respirar. Sabe? Não existe um debate. Essa pessoa não tá debatendo de boa fé. É fome. Exatamente, é o desejo em atuação. Por quê? Aquele negócio que eu falei a partir do Phillips, né? O casal nunca são dois, o casal sempre são três. Quando você consegue um par, né, uma parceira ou um parceiro, você está sempre conseguindo um rival junto. Então, tanto o rival nessa dinâmica, né, E a gente aprende a amar, assim, o Édipo é isso, né? Exatamente. Então, assim, o rival, ele vai constituir para você quem é o seu parceiro, né? E seu parceiro vai constituir para você quem é o seu rival. O terceiro é constitutivo para sempre, não é só no Édipo. Exato. É por isso que eu também não gosto muito de discussões muito radicalmente políticas sobre monogamia ou não monogamia, por exemplo, que parece que quer purificar demais o terceiro das relações. É como se não pudesse haver o terceiro nesse lugar de provocador do desejo, de rival, né, de competição, de inveja, de ciúme. É sempre o valorize as outras relações, ciúme é uma entidade, é um evento capitalista. Então, gente, desculpa, não sei. Agora, acho que você é a primeira pessoa que fala de relacionamento aberto e que eu consigo... Não sei, eu consigo me inteirar um pouco, eu consigo participar um pouco do que você está falando. Porque quando é o discurso do abre, porque é isso, porque o homem querer ser seu dono é o patriarcado. Na frase o homem querer ser seu dono é o patriarcado, eu já risquei o homem, já risquei o patriarcado, fiquei com o dono e fiquei com tesão. Entendeu? Então não funciona. Como é que essa frase repete pra mim, né? Tá me dando um arrepio aqui, o dono... É, exatamente. O dono, quem quer ser meu dono? Então eu nunca comprei muito esse discurso. A partir do momento que você diz, pode achar que ele é dono, vai gostosinho pro ciúme, vai gostosinho pra... Entendeu? Aí já funciona. Você é a primeira pessoa que associa abrir a relação a uma putaria e não a política. Não uma putaria ruim. Uma putaria, porque putaria pode ser muito bom. Gente. Claro, cara. A gente vai abrir a relação pra ter mais questões e problemas e higienismos e educações do discurso, sabe? E é muita regra. Eu escrevi uma crônica sobre isso. Eu tô super chateada, porque eu tô achando que eu perdi totalmente a minha importância, porque há muito tempo ninguém me xinga. Queria dizer isso, tô arrasada. Escrevi uma crônica que eu falei, vai ser polêmica, as pessoas vão me trucidar, não aconteceu nada, fiquei arrasada. Tô muito acostumada a ser xingada. Mas era uma crônica dizendo assim, é tanta regra quando abre a relação, que eu tenho saudade de quando eu pulava cerca, tenho saudade de tudo de errado que eu fiz, porque era mais emocionante errar do que 35 laudas para abrir. Porque se abrir é um contrato de 86 páginas, tá muito mais gostoso fazer o errado. Não, lógico. Tati, acho que o Antônio Prata, ele escreveu recentemente sobre isso. Você chegou a ler a coluna dele? Não, acho que eu não li a Chama dele. Relacionamento Aberto. E ele escreve justamente essa situação, né? A partir de uma sketch do Porta dos Fundos, que é Contratos da Relação Aberta, se não me engano. Ah, é muito boa, que é tipo Lauda 16, esse eu vi. Não, mas aí irmão, então irmão não é amigo. Assim, como assim? Não é seu irmão, é o meu? Ah, assim, então, mas pode comer um cu quando for às 6 da tarde. Não, quando tiver escuro, nublado. E a proliferação, vamos dizer assim, das regras, né? É um sintoma profundamente chato do que pode e que não pode. Mas, de novo, volta para a ideia da domesticação do terceiro. Você ainda mantém a ilusão de que o outro é conhecido e
rotinizável, vamos dizer assim, né? E sujeita a uma rotina, sujeita ao seu controle. Segundo marido, né? É complicado. Eventualmente, talvez até tenha, com, né, a expansão da legislação acerca dos trisais, né? O que eu quero dizer é... Não, a pessoa pode ter 10 maridos se ela quiser. O que eu quero dizer é pro fetiche, se ele for familiar como marido, Exato. você vai precisar de um quarto. Porque aí o quarto vai fazer o terceiro. Mas o ponto que eu acho que o Antônio coloca nessa coluna, com essa coisa do... meus amigos estão tentando abrir, e aí tem a regra, e tem os masoquistas que querem saber. Tem casais muito chatos, né? Tem. As pessoas chatas continuam existindo. As pessoas chatas continuam chatas. Abrindo ou não abrindo a relação. Sim. Né? E você conhece gente muito chata, você já deve ter ficado com gente muito chata. Nossa Essas pessoas são chatíssimas em qualquer situação. Sejam elas fiéis e infiéis, sejam monogâmicas ou não monogâmicas, entende? Sim. Tem casais muito desinteressantes. E eu acho engraçado pensar que hoje, por exemplo, né, a gente sempre teve, pelo menos a gente quer dizer o quê, né? A comunidade esquerda, progressista, sempre teve um certo preconceito com a galera do swing, né? Casa de swing é uma coisa super reservada, fora do olhar público, né? Privado. Cara, desculpa aí, eles estão se divertindo mais que vocês, viu? Sim, bem mais. E há muito tempo. Swing, troca de casais. Que é uma coisa talvez um pouco mais careta pra quem, na verdade, quer colocar essa coisa do não pode ter hierarquia, mas eles estão se divertindo. Quando eu fui, há muito tempo atrás, chamava Nefertiti, não sei se ainda existe. A dona era mãe de um amigo meu. Ela continua sendo mãe de um amigo meu, só não sei se a Nefertiti ainda existe. Eu fui e eu fiquei revoltada porque os caras levavam mulheres de programa para fazer troca com homens que levavam as esposas. E eram pouquíssimos que levavam a esposa para a esposa se divertir. E os caras iam com a intenção, eu vou comer a mulher de alguém, mas eu não vou dar a minha. Sim, eu vou levar uma prostituta. Isso há muito tempo atrás, isso já deve ter evoluído. Mas aquilo me irritou pela potência machista que estava rolando ali, né? As mulheres que estavam se divertindo, elas estavam sendo pagas para isso. Não era a esposa dos caras, sabe? E aquilo me irritou um pouco. Eu não vi muito esposas se liberando ali. Mas isso tem pelo menos 20 anos. Eu imagino que Nefertiti tá muito mais legalzinho. Tá muito mais liberado. Tem que ver as críticas do Google. Eu sinto uma certa inveja de pessoas muito transantes. Porque eu acho que tem muita série pra ver. Eu fico angustiada pra ticar as séries, os filmes. E eu não tenho. Agora, isso do terceiro. O terceiro, ele é assim... Se um dia eu fizer parar a minha vida da louquinha dos projetos e realmente conseguir fazer o mestrado, que é uma coisa que eu quero muito, eu acho que o terceiro é um baita negócio que eu gostaria de investigar, assim, porque aparece em tantas coisas, ele é tão fundamental. Eu tenho uma amiga que ela enche muito meu saco dizendo que toda a minha relação tem terceiros. Agora eu vou falar pra ela, olha, você escute ali o meu podcast. Episódio 6 da temporada 7. O Lucas, porque eu nunca abri relação. Eu já fui fiel em várias relações e já traí também algumas vezes. Mas mesmo em relações em que eu fui fiel, eu era meio apaixonadinha por alguém. Mesmo assim, eu nunca estive sem ter um terceiro na minha cabeça. Nunca. Então, ou a relação já tinha meio desandado, ou era uma relação que não era aberta, mas também não era um namoro. Então, tinha essa pessoa, mas tinha outro. E era ok. Ou era uma coisa monogâmica e bararã. Só que eu tinha aquele cara que eu tava um pouquinho antes de começar o namoro, ou que apareceu depois de um certo tempo. Eu sempre precisei, pra estar equilibrada dentro de uma relação, achar em algum lugar do meu inconsciente que, na verdade, eu estava apaixonada por outro. E aí eu lembro daquele filme maravilhoso do Almodóvar, me ajuda a lembrar o nome, que o bonitão lá, que é casado com a Penélope Cruz na vida real. O Vicky Cristina Barcelona? Eu vi Cristina Barcelona. Ele tem uma relação muito caótica com a Penélope Cruz, o Javier Bardem. Ele tem uma relação muito caótica com a Penélope Cruz, e a partir do momento que chega a outra, que é mais... não é tão intensa, que é a Scarlett Johansson. Ela equilibra a relação deles. E uma hora, quando ela quer sair disso, a Penélope Cruz, que era extremamente ciumenta, que podia matar ele... Atuadora, né? Ela não pode ir embora, porque se ela for embora, a gente não fica de pé aqui. Sim. Acabou o tripé, a gente cai. Eu amo a inteligência desse filme, é antigo. Sim. E eu sempre tive... Eu preciso de um terceiro que é o que eu não tenho, que é o que eu não posso, que é para poder me manter num lugar de continuar até mesmo desejando o que eu tenho e o que eu posso. Exatamente. Tati, frase de novo, citando o Phillips, que é um cara que eu acho justíssimo sempre lembrar, que é, se não houvesse um terceiro, o que os casais fariam juntos? Sabe? Maravilhoso. O que os dois fariam se não tivesse uma fronteira externa, um rival, alguém que você tem que ficar olhando o tempo todo?
Alguém que, se não for a tua atuação dentro da relação, vai acabar tomando o que é seu, entre aspas, né? Que é o que acontece nesse filme também, né? Chega o terceiro, a atuação acontece de um jeito super sanguíneo, colérico, né? Erótico, com ódio sempre composto, porque também é um dos problemas da contemporaneidade, dizem, né? Tipo, essa coisa mais higienista é, tipo, também tirar o papel da violência, do ódio, na manifestação e na composição do desejo. Quando ela chega, ela fica próxima e faz com que os dois anteriores comecem a agir um com o outro. Sim. Comecem a ter presença um com o outro, né? E se esse terceiro é um filho, não vai desandar, não pense que vai ajudar. Porque às vezes o terceiro é um filho que nasce… Não vai desandar ou vai ajudar? Vai desandar. Vai desandar. Não, porque assim… O terceiro é um terceiro que você tá apaixonada eroticamente falando. Porque Sim. A mulher, quando se apaixona pelo filho… Sim. Ela se retira, quer dizer, não todas, não tô aqui querendo… Mas eu fiquei ali pelo menos um ano, eu queria amamentar, queria limpar cocô, não queria, né? É um terceiro que vem pra separar a real. E né? não é só que assim, porque tem muita gente que diz, né? Tipo, uma relação aberta, quando tiver filho, não vai ter mais essas incursões pra fora, né? Especialmente do marido. Quando virarmos uma família católica, né? A partir de um bebê… Porque não é só por causa da questão da vaidade, é porque a libido, de fato, tá investido nesse menino, né? Nessa menina, nesse outro que apareceu na relação, sim, né? Tem sim. uma absorção muito forte, né? E, de fato, não sobra muito pro outro. Eu tive um namorado que aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando a gente se conheceu, ele tava numa fase muito solta, pegando um monte de mulher. E a gente, quando fez o date… Eu olhei pra ele e pensei, nossa, esse cara tá soltinho, eu não tenho uma rival, devo ter 15, né? E eu fiquei apaixonadíssima, porque ele era a conquista do ano, assim, né? E eu fiquei louca e tal. Aí, quando a gente começou a sair muito, ficar mais íntimo, mais próximo, ele falou pra mim, olha, eu tô a fim de namorar com você, mas eu preciso desligar uns fios. Porque ele falou, você quer uma relação aberta? Eu falei, pode ser que a gente abra em algum momento, mas nesse momento não. Nesse momento eu quero ficar com você. Isso há quanto tempo, Tati? Tem uns anos. Não me pergunte tempo, senão eu vou expor a pessoa. Ele, vou ter que desligar uns fios, eu fiquei num tesão que esse homem ia desligar os fios, ele não me atendia, eu falava, ele tá desligando o fio, desliga esse fio. Aí, bom, começamos a namorar. E aí, alguns meses de namoro, ele ficou muito pacificado. Ele ficou muito apaixonado, ele ficou muito querendo fazer tudo por mim. E aí, aquela coisa que eu tinha, assim, só pra você ter uma ideia, eu tive uma pneumonia, que eu fui internada no hospital, e eu tive uma infecção, que eu também fui internada no hospital. Isso no começo do namoro, né? As duas meio decorrente de… Uma decorrente de Covid meio cagada, aquela que entrega o ano em que foi. E outra, sei lá, eu tive uma infecção de alguma comida e tal. Era um tesão tão avassalador que, mesmo muito doente, precisando ser internado, eu dei uma transadinha antes. Esse era o grau do tesão que eu tinha por esse homem. E aí, uma hora ele pacificou. Aí eu falei, o que eu faço agora? E aí eu tive a brilhante ideia de falar pra ele me contar as histórias dos fios que ele teve que desligar. Porque foi a maneira que eu achei de trazer de volta esse povo todo. Porque eu não queria esse povo, eu não estava preparada, mas eu queria ali, naquele momento eu queria. A terceira ali era uma comunidade de terceiros, de terceiras, né? Era a comunidade, a terceira. E eu acho que sem isso… Mas aí você sentiu, então, o tesão voltando? Não, mas na hora. Na hora das narrativas. Me fala aí os fios todos que você teve que desligar. Com quem era, por quê, como foi, como conheceu, como era o sexo. Eu precisei que ele voltasse você ficou de voyeur. ser… Eu fiquei de voyeur e eu precisei que ele trouxesse aquela pilha inicial desse homem que eu ia ter que disputar com 15 mulheres. A hora que ele deixou de ser, que era o que eu mais queria, eu precisei que ele trouxesse as narrativas de volta. Olha só. E numa relação fechada. Sim. Ou seja, não tá tão fechada se eu preciso dessas narrativas. Não tem, mas esse que é um dos problemas, né? A gente fazer esse grande binarismo, né? Mesma coisa de gênero também, né? Se a gente pensar sempre em termos muito binários, num contínuo. Não tem relação aberta e fechada. As relações abertas, elas são, de novo, formas de lidar com o terceiro, e a monogamia também é. Uma relação muito fechada, muito estritamente fechada, é uma relação muito pia, né? Uma relação muito fervorosa, né? No sentido de que o outro vai ser fiel, vai ser expediente, mas na verdade… Talvez o outro que creia que o outro seja muito fiel, seja aquele que mais, no fundo, quer se enganar e sabe que tá se enganando. O sabe que tem ali um mundo muito fascinante que esse outro tá transitando, mas ele é fiel a mim, mas só que ao mesmo tempo tem um olho, né? Tipo, mirado pra lá. Tem uma coisa muito cagada que eu fiz durante a minha vida e que em conversas com amigos eles também fizeram muito, e que eu acho que isso conta muito da nossa dificuldade
de aceitar e entender o outro como um ser que vai desejar pra fora de você, a gente tem que aceitar isso aos 3 anos de idade, quando a gente percebe que a nossa mãe não gosta só da gente. E essa dificuldade continua na vida amorosa por muito tempo. Mas tem uma coisa muito cagada que a gente faz, que é assim, vários momentos da minha vida, eu, de repente, tô num namoro monogâmico, como eu tive todos até hoje, mas tô muito afim de alguém. Já tô ali num namoro há um tempo e, putz, esse cara mexe comigo, eu preciso viver essa história, eu preciso viver essa história. O que me permite viver essa história? Eu pego tudo de sacanagem que o cara já fez comigo, todo o bode que eu tenho dele, e conto uma narrativa pra mim mesma, e repito essa narrativa pra uma ou outra amiga, que é assim, olha, eu não queria trair, eu acho trair errado, mas veja bem, ele fez isso comigo, fez isso, eu tava puta, eu tava me sentindo sozinha, eu tava muito chateada. Então, assim, aí ele abriu espaço para que isso acontecesse. A culpa de ser traído é do outro. Sim. Não é o meu desejo, não é a minha vontade, não é o meu tesão. É o outro que foi, não deu atenção, ou me provocou, ou já me traiu. Então, é sempre culpa do outro. Não fui eu que, oh, meu Deus, essa pessoa impecavelmente correta que fui lá e traí. O outro fez eu trair. Isso é uma dificuldade nossa de viver nossos desejos, não, né? isso acontece sempre, né? Que é isso, né? Tipo, eu não tive alternativa. Né? Eu não tenho tanta culpa no cartório, né? Eu não tenho tantos tributos a pagar para esse outro, porque é ele que é o culpado por essa situação que tá acontecendo. É uma situação bastante histérica, né? No fim das contas. Tem a situação obsessiva também, que também é uma das piores. Que é como seria essa mesma coisa... aquela coisa, tipo assim, vou fazer escondido, com a minha cota de culpa aqui relativamente bem controlada, vou lá ficar com a menina no trabalho, vou ficar com a colega, vou ficar com a, sei lá, com quem for, no aplicativo secretão lá, sei lá. A pessoa descobre, né? O outro descobre e faz com que eu pague eternamente por aquilo que eu cometi, pelo crime que eu cometi. Aí você sai do Instagram, aí você bloqueia suas redes sociais, você não fala mais com ninguém, espiando aquela culpa eterna que você mesmo sente. A traição do obsessivo talvez seja um pouco diferente da traição do histérico, sabe? Nesse sentido. Tipo, porque a culpa tem que ser uma marra. E pior, casais geralmente são excelentes dispositivos, né? Tipo, neurotizantes nesse sentido. Porque aí, isso é uma coisa que geralmente acontece nessa certa assimetria de gênero, o ressentimento se instala na relação e o outro vira praticamente um escravo. Você sexualiza a relação, de novo, ou talvez sexualiza ela de uma outra maneira, né? Tipo, no sentido mais senhor-escravo, e deixa o outro pagando pelo aquilo que você quer que ele faça o tempo todo. Essa era uma pergunta, porque eu já me vi em relações que não tinha sexo, mas que estava sexualizada. E as pessoas acham que não tá operando nenhuma libido ali. Eu já tive relação que não tinha mais sexo há um tempo, mas que o cara era muito mais novo que eu e tinha o mesmo trabalho que eu. E aí, eu botava ele meio de trainee dos meus projetos, assim. Então, eu mandava nele, ele obedecia, ele me entregava as coisinhas escritas bonitinha, eu pagava ele. Não tinha sexo, mas a gente tava transando em outro lugar loucamente. Você virou dominatrix dele. Total. Sim. Não, e você vê, em cenas sadomasonas clássicas, né, couro e tudo, assim, não tem um sexo no sentido da pornografia, né, do site pornográfico, do filme pornográfico. Não tem nem penetração, às vezes. Não, quase nunca tem, na verdade, né, tipo, é mais uma situação de dominação, uma situação de sempre regido por um acordo, uma palavra-chave, mas é muito mais a montagem de uma brincadeira em relação ao poder. Então, assim, isso é altamente erótico, porque se o sexo não for sobre poder, né, é sobre o quê, exatamente, Exato. né? Por Aquela isso frase clássica. Por isso que é tão complicado misturar algumas leituras feministas com sexo, porque se não pode ter jogo de poder, sim, é muito complicado. Sim, exatamente. Toda vez em que eu estive com muito tesão por alguém, tinha um jogo de poder envolvido. Sim. E não é poder relacionado a dinheiro, é tipo, nossa, esta é a profissão que agora eu quero. E ele é o que mais sabe dentro desse tema. Então eu me sinto subjugada. Pô, eu tô me sentindo foda, fiz tal e tal coisa. E esse cara tá me olhando com um olhar de paixão que me excita justamente porque é nesse momento que eu tô, de apaixonada pelo que eu tô fazendo. Então é sempre um jogo, né? Não sempre, mas eu imagino que o jogo de poder tá ali. Sim, com condição de que o outro sempre te escape no final, né? Porque esse que é o problema da dominação, né? Que quando é um jogo, né, a brincadeira se constitui dessa maneira em que o outro tá simulando o subjugo, estar sob seu jugo, né? Ou você que tá simulando dominá-lo, né? Sempre tem uma certa impressão de que eu não vou precisar, por exemplo, usar a palavra-chave, né? Porque ele vai saber, tipo, onde parar, porque ele tá com autoridade, né? Mas só que numa cena erótica de um casal, no mais cotidiano, fora um pouquinho dessa figura mais como é que chama? Laboratorial, vamos dizer assim, do sadomasoquismo, né? Para que o desejo, de novo, se mantenha, né, geralmente atuante, aceso, né, você tem que sempre imaginar que o outro não vai estar sob seu domínio.
né? Você pode querer. Eu acho que, inclusive, que é fundamental que você queira. Inclusive, agora, sendo completamente politicamente incorreto, é fundamental que você queira que o outro te pertença, né? Porque o desejo funcione. Mas o outro nunca vai ceder. Se ele ceder, já era. Né? Aí o desejo vai embora, tipo, você vai começar a desejar outra coisa. Tem uma história que me contaram maravilhosa de um cara que tinha uma relação sadomaso com uma mulher. E aí, eles combinavam e tinha sexo envolvido, eles transavam depois e tal. E aí, na hora que a mulher tava indo embora, e ela que era a dominatrix, né? Na hora que ela tava indo embora, ela falou pra ele que como é que era a história? Era uma época que ainda tinha aqueles cartões de Zona Azul. E ela foi até pouco tempo atrás, né? E aí, ela falou que precisava de uma folha. Se ele tinha uma folha de cartão de Zona Azul. E assim, aquilo rompeu 5 anos de vida sexual intensa, sadomaso, porque acabou. Ele falou, ela precisa de uma folha de Zona Azul. Não dá, essa mulher não pode mais ser minha dominante. Cadê o poder, né? Cadê a autoridade dessa mulher? Cadê essa mulher que põe o Zona Azul no carro e ainda me pede uma folha? Bom, dentro de uma outra coisa, uma outra queixa que eu imagino que apareça muito nos consultórios é de criar e manter intimidade numa relação. O que podemos falar sobre isso? O que você acha de intimidade, Tati? Vamos começar por aí. Tem um desejo meu, que eu acho que até isso que me lançou não no sentido midiático, mas eu, enquanto ser humaninha, quis me lançar na vida, que é de me comunicar, de ser entendida, de me fazer entendida. Então, uma coisa que eu busco muito é esse desejo do outro me entender e de ter uma troca. E essa troca, ela passa muito por conversas meio intelecto, assim, não no sentido erudição, mas no sentido de uma troca de ideias, de pensamentos, né? Então, apesar daquele cara quietão, ele ser misterioso e servir como fetiche por um tempo, o cara quietão não vai conectar comigo nesse lugar. Vai ou não vai? Não vai. Não vai. Então, o cara quietão. O cara quietão, ele até é fetiche por um tempo, porque não sei o que passa naquela cabeça, naquela alma, naquele espírito, quem é este homem. Mas cai por terra, porque assim, o que me conecta é a palavra errada. O que mantém meu desejo aceso e que me faz até ter vontade de transar é essa troca, é a ideia do outro, não só me enxergar e responder alguns anseios meus, como me deixar fascinada pela palavra. Então, o que o outro tem a dizer pra mim é o que faz eu ter tesão nele. É a voz, é o que fala, são as ideias, é o que leu, é o que pensa. Eu sou aquele negócio que tá na moda agora, sápio. Demi. Demi e sapiosexual, que só se tem tesão. É que Demi tem a ver com intimidade, né? Então. E tem essa questão da intimidade. Então, por exemplo... Esse negócio tá na moda. Tá na moda. Esse negocinho aí que tá na moda, a tiazinha falando. Mas o Demi também funciona pra mim, que é que precisa ter intimidade. Não necessariamente por exemplo, teve um cara que eu saí e eu tinha um tesão nele, a gente sempre se cruzava numas festas, eu achava ele bonitão e ele sempre falava, a gente precisa combinar, você vai lá em casa, eu vou na sua casa. E eu falei pra ele, precisa ter umas conversas antes, senão não é nem por moralismo ou querer me fazer de difícil, é porque senão pra mim não funciona, eu preciso saber quem você é ou eu não tenho vontade. Acho que esse é o Demi. E aí eu pensei, eu vou jantar umas 6 vezes até ter a vontade. Só que no primeiro jantar ele já contou os problemas com a filha, os problemas com o pai, os problemas com a mãe, os problemas no trabalho. E aí eu já falei, meu Deus do céu, eu já tô afim. Porque assim, ficou 3 horas falando de problema, criou uma intimidade. Eu falei dos meus, ele deu conselho. Então isso pra mim, precisa dessa conexão ali. Quando ele começou a contar como ele se sentiu, quando morreu não sei quem, quando acabou não sei o quê, eu conecto. Então a intimidade pra mim, ela é 60%, 70% isso. E a outra intimidade, eu chamo de poder passar mal na frente da pessoa. Passar mal, tipo, ter uma caganeira? Passar mal, tipo, qualquer coisa. Eu sou, por exemplo, muito ansiosa pra viajar. E uma coisa que fez eu ficar 10 anos casada é que o meu ex-marido tinha uma paciência tremenda com isso. Então, assim, eu sou fóbica com avião. Chega o hotel, é ruim, eu fico, ai, meu Deus do céu, essa cama. Eu sou um porre pra viajar. Então, a pessoa tem que me aturar. E eu acho isso muito íntimo. Porque uma coisa sou eu numa festinha, pagando de gata, pagando de bem resolvido. Outra coisa é conviver comigo. Eu sou fóbica por um monte de coisa, eu sou chata, eu tenho mania. A pessoa que vê isso e não perde o tesão em mim, pra mim, é a intimidade que eu preciso, sabe? E aí eu também negocio, porque eu também vou ver coisa do outro, né? A intimidade é o ver do outro e isso não acabar
com a relação. É um pouco isso que eu chamo. Então, é desde o passar mal que eu digo eu tô sempre com alguma questão, eu tô sempre com dor de cabeça, ou com dor de estômago, ou enjoada, eu tenho issues corporais, né? Nada sério, mas assim, eu sou toda... Tem uma amiga minha que fala, você tem sempre alguma coisinha. Eu tenho sempre alguma coisinha. Eu quero ir embora, porque eu tô com isso aqui, com a dor de barriga. Ciricutico. Isso é desde novinha. Sintomática pra cacete. Então, é meio isso, assim, sabe? Então, é a troca intelectual e a paciência pro eu tenho sempre alguma coisinha. Se isso acontece, é o match das estrelas. Só que... Então, mas isso que eu te perguntar, e o tesão? Então, o tesão tá associado a... Esse cara é foda, olha as coisas que ele fala. Esse cara é foda, olha as coisas que ele atura. Então, eu consigo continuar transando porque tá associado ao poder que uma pessoa tem que ter pra me dar um conselho, pra... Sei lá, eu sou muito rápida em ironias. Se eu vou jantar com um cara e ele bate todas as minhas ironias com piadinhas, isso pra mim é um baita poder, sabe? Então, o tesão tá nisso. A intimidade não faz o tesão acabar. Agora, o cara que não sabe das minhas fraquezas... É como se eu pudesse ser uma mulher nova, entendeu? Sim. Então, assim, é porque eu tô separando o consigo transar do tesão pra caralho. Sim. Entendeu? Sim. Depois de uns anos... O tesão pra caralho acaba sendo esse outro apetite de conhecer uma pessoa nova. Isso. Porque você acaba descobrindo outros apetites em você. Porque eu já experimentei não ter nenhum tesão. Sim. Depois de um tempo e a pessoa conhece você e vocês são íntimos e tal, claro que não é o tesão pra caralho. Mas eu consigo manter, se tiver essa troca intelectual e de eu tô com você no seu perrengue, você tá comigo no meu perrengue, eu entendo isso como consigo transar até o fim da vida. Se a pessoa for essa pessoa interessante, barará. Agora, aquele negócio que você fica louca é a pessoa que não sabe de nada disso. E eu não sei nada dele. E eu posso ser uma mulher nova. Eu posso ser a mulher sem dor de barriga. Eu posso ser a mulher sem fobia pra viajar. Só que esse lugar é insuportável, porque eu sou mulher com fobia pra viajar. Não dá pra sustentar por muito Não muito se tempo, sustenta. Né? É fugaz pra caramba. Sim, entendeu? Sim. Então... É que assim, Tati, eu vou te confessar uma fraqueza. Eu não entendo a ideia de intimidade muito bem. Porque, por exemplo, quando você estava falando de intimidade, né? Eu vi várias coisas ao mesmo tempo tentando ilustrar, vamos dizer assim, o que é intimidade. Respeito, escuta, paciência, por exemplo, né? Coisas que você falou, assim. Porque eu acho que quando a gente está falando sobre encontros, né? Encontros amorosos, seja qual for também, até mesmo na situação analítica, né? Que, classicamente, a galera talvez um pouco mais romântica, né? Diga que é uma situação de intimidade. Eu vejo muito menos o que a gente imediatamente entende como intimidade, que é essa coisa de você ter um certo grau suficientemente bom, que seja, de conhecimento do outro e reconhecimento mútuo, né? Vamos dizer assim. Talvez seja isso um pouco intimidade. Eu vejo muito mais estranhezas, né? Inclusive, talvez a estranheza de você saber que o outro tá ali pra você. Sabe? De que ele vê que você é fóbico, de vê que você tem ciricutico, vê que você tá, tipo, criando caso por alguma coisa, ou vê que eu tenho uma rotina super obsessiva, né? Mas ela tá lá do mesmo jeito, né? Tipo, a pessoa fica lá e tá com paciência e entende, quer entender. Isso, classicamente, dito uma situação de intimidade, mas acho que ela tem outras decomposições, porque eu acho que a intimidade, ela cria uma certa ilusão de contato ali onde, no fim das contas, dado que a gente tá tratando de duas pessoas que têm inconscientes, às vezes não tem contato nenhum, né? Às vezes é um puro jogo de projeções, o que não é nada ruim, né? E que funciona por muitos anos, para muitas pessoas. Exatamente. E, na verdade, acho que tende a funcionar mais ou menos assim, né? Porque é aquela coisa. Se o outro se põe a conhecer demais, ou eu tô errado, ou ele tá completamente errado. Se eu me convencer de que ele tá errado, de se mostrar demais, eu já perdi o interesse. Eu nem desejo sexual. Eu já passei por... Como eu tenho livros e podcasts e filmes e narrando tudo que eu penso, tudo que eu sinto, toda dor de barriga, todo pânico, tudo, toda a lama. Já teve gente que falou pra mim, cara, eu te achava bonita e interessante, mas eu já sei tudo sobre você. Mas eu acho que esse cara é burro, porque assim, o que eu tô narrando ali, putz, é um décimo, né? Não, Tati, mas assim, sendo ainda mais banal, assim, tipo, você, pra essa pessoa, né, seria completamente diferente pra mim, por exemplo, que eu poderia conhecer toda a sua obra. Pra mim, você é uma pessoa completamente diferente. Se ele tem a impressão de conhecer através da sua expressão pública, ele tá completamente errado. Completamente. Entende? Tipo, isso foi o tema da nossa primeira conversa, inclusive, no primeiro podcast. Foi, verdade. Né? Que é aquela coisa, tipo, de quanto mais você se faz conhecer, mais você se esconde ao mesmo tempo. Sim. Né? Que é aquela frase do Winnicott clássica.
É uma alegria estar escondido, mas um terror não ser encontrado, né? E tudo acontece ao mesmo tempo, naquele paradoxo renovado. Eu acho que eu tenho uma coisa assim, escrevo para que todos leiam, e quando eu lanço o livro, eu quero me enfiar embaixo da mesa. Sim. Tem uma vontade de ser conhecida e de me esconder dentro de casa. Acho que é um pouco um paradoxo desses escritores de autoficção do momento, assim, que precisa das redes sociais para vender, para dar os cursos. Que é uma moda que você lançou, inclusive, Eu né? lancei isso aí, não foi a Nernu, não. Esses escritores, esses assim, aí, é tu mesmo, sou irmão. eu mesmo. Eu e minha compadre Nernu. Mas para onde a gente tá indo aqui, hein? A gente tava indo pra... Da intimidade. Da você intimidade. Falando, da associação da intimidade com o erotismo, desejo sexual, e né? você não entende a intimidade. Eu não entendo. Assim como, por exemplo, é paradoxal, porque a intimidade todo mundo entende. Né? Quando você fala, tenho intimidade com XYZ assunto ou pessoa, você entende o que eu tô falando. Assim como você fala assim, eu tenho ciúme de quem mais veio nesse podcast aqui. Sim. Sabe? Todo mundo entende o que é ciúme. Mas será que é só isso mesmo? Por exemplo, o ciúme, né? Porque essa coisa da lida com o terceiro, né? Às vezes o ciúme, do jeito mais óbvio possível, né? Tipo, num corta-caminho também dos grossos, é só desejo mesmo, sabe? Tipo, é desejo de ter alguém lá do lado da sua pessoa, que você quer que ele esteja lá, tipo, te dando valor, né? Porque você tem aquela outra, né? Ou aquele outro. Você sabe que você foi falando e eu pensei que eu só tenho intimidade de verdade com amigos. Não dá pra ter com parceiro amoroso. E tô falando de mim aqui, né? Porque assim... Tem amigos meus, e isso é o maior prazer que eu experimento na vida, que quando chega na minha casa, eu sou absolutamente desprovida de qualquer selfie, de qualquer máscara. Eu falo meio tatuapé, que é como eu falo na vida real. Eu fico com uma regata e um shortinho com a pança aparecendo. Eu começo a falar meio como humano. Eu bebo água, sai um arrotinho. E esse amigo tá totalmente desmontado na minha frente. E é uma experiência, assim, que jamais dá pra ter com um cara que eu quero transar depois. Seja um parceiro que eu conheço há uma semana, seja um casamento de 10 anos. Nem com a minha mãe eu tenho isso. A minha mãe eu faço um personagem, meu pai eu faço um personagem. Mas com alguns amigos, com a minha filha eu faço um personagem, porque eu preciso educar ela, né? Com um parceiro eu preciso fazer uma cena, porque o erotismo é uma cena. Agora, com alguns amigos, e é só com eles, eu me desmonto. Porque não tem interesse de que a pessoa me deseje. Só basta que a pessoa fique bem ao meu lado. Ela pode sair dali e transar com quem ela quiser, porque é uma amiga, é um amigo. Você foi falando em intimidade, eu pensei, o que é realmente intimidade? E eu pensei em amigos que estão na minha vida há anos. Eu sou quase uma força bruta da natureza na frente da pessoa. Sim. Não tem nenhuma montação. Sim, é um bom jeito de pensar o que é intimidade, ou pelo menos um grau de virtude relacional que talvez só nas amizades a gente pode ter mesmo. E nisso mesmo, e mesmo assim só em algumas, não todas. Aí o que acontece? Eu começo a ter vontade de transar com amigo. Mas com esses amigos, são com esses que já te viram de pancinha rotando? Se esse amigo que já me viu de pancinha rotando, falando com o sotaque do tatuapé, tirando carne do dente com o dedinho... E se esse amigo um dia ousar falar, caramba, eu tenho um mó tesão em você, eu vou falar, caralho, esse aí é o guerreiro... É o guerreiro de Grayskull, porque eu tô um monstro na frente dele. Aí eu vou ter tesão, porque entra no lugar do poder, entendeu? Lucas. Não, é que você falou o guerreiro de Grayskull, assim, gente, você tá se comparando com o quê? Com o esqueleto, né? Total, com algum monstro. Nossa, a gente tá com uma conversa de duas tias aqui, né? E falar guerreiro de Grayskull também dá aqui a minha idade. Já tá tudo revelado. As pessoas têm intimidade agora. Mas eu acho que a intimidade é uma coisa... O relaxamento, ele é tão difícil pra mim. Não por uma questão de que eu vivo montada e fazendo selfies. Selfies, não selfies do celular, mas montada em máscaras. Mas é porque eu acho que eu vivo num estado de tensão, por ser ansiosa... Por várias coisas que eu tô tratando na minha terapia. Eu tenho um corpo tenso, assim. Eu tenho minha cabeça... Ela parece que cada pensamento que vem é um nódulo de dor no meu pescoço. Então, o relaxamento pra mim é uma coisa tão rara que essas pessoas que são meio rivotrilzinho, que quando eu encontro, quando eu vou ver, eu tô sem dor, eu tô rindo. Não tem como isso não dar um tesãozinho pela vida. Sim. É super justo, eu acho ótimo. Não sei se isso é sustentável. Não, né? nada é sustentável. Isso é interessante, né, Tati? A gente tá falando sobre duas coisas, que é o desejo, a vontade, o erotismo, né? O apetite. E a gente tá falando sobre o casal. Isso que você tá falando, acho que sai um pouquinho da ideia de casal, né? Que é essa ideia de o que e quem te dá tesão no outro, em você, na vida, no mundo.
E isso eu entendo super, né? Tipo, tem algumas pessoas que toleram tanto estar do lado da gente que não pode dar outra coisa que não tesão, por exemplo, exatamente. né? Tipo, porque essa pessoa só pode ser incrível comigo, Sim. né? Assim como ela tem sido. Amigo é uma grande virtude nesse sentido, né? Porque a pessoa vai te suportar por décadas. Sim. E mesmo assim, mesmo que ela te suporte por décadas, nem sempre, acho que na maior parte dos casos, oxalá, a gente não exige que ele seja fiel a gente. Então é diferente do arranjo que organiza uma ideia de casal, que é um arranjo, né, prodromicamente, mãe e filho. Mas tem uma coisa da negativa, a negativa, ela tem uma... Essas pessoas todas que são muito sim na nossa vida, perdem um pouco esse lugar erótico, né? Perde. Tem uma coisa do não que é muito erótico, né? Tem uma coisa do não, aqui você não passa, aqui você não vai, isso eu não quero, né? Sim, aquela coisa aquela piadinha, né? Que sempre se conta do sádico e do masoquista, né? Que o masoquista diz pro sádico, vem pra casa aqui agora e me faça mal, né? Me trate muito mal. O sádico diz, não vou. Não vou porque você quer? Não vou. Sim. Né? Porque é a situação de maior dominação e de maior gozo, né? Sim. Tipo, tanto pro sádico quanto pro masoquista. Não vou, não vou. Tipo, não vou, sim, né? Tipo, me bate. Não. Sim, sabe? sim. Que é pior do que receber o tapa, né? Mas eu acho que o sim, ele tende a cair numa certa rotina previsível, né? Isso tudo submetido a uma certa margem de tempo, né? Porque o sim também é erótico. Sim. Vamos, sabe? Tipo, ali na parede, agora, sabe? Verdade. Tipo, eu vou te jogar naquela parede e vou te dominar. Verdade. Assim, pô, isso é super erótico. Sim, por favor, sabe? Agora, o sim contínuo, né? Que cria essa rotina e essa ilusão de conhecimento. É que eu acho que o sim não erótico é o sim de quem se permite sem colocar limite. Eu, como uma pessoa que testa a paciência dos outros, tendo a ter mais tesão no namorado que diz pra mim, daqui você não passa. Você testou meu limite até as 3 da tarde. 3h15 vai tomar no cu. Eu tenho mais o que fazer. Eu não tô falando do sim, vamos viver junto, vamos ter filho, vamos viajar, vamos abrir a relação, sei lá. Tô falando do não que limita a minha perversidade. Sim. Que te dá continência também, né? Que te dá contenção. Exatamente. Que me limita, que me dá estrutura. Porque o não do outro estrutura a nossa loucura. Pois é. Né? E bom, sendo um pouquinho, de novo, tendencioso nas psicanálises da vida, né? É um não paterno. Sim. Né? É um não que ao mesmo tempo dá limite e dá suporte. Total. Que você, segura. O meu atual namorado é uma história patética, mas eu acho maravilhosa. Eu me apaixonei por ele o dia que ele veio na minha casa. Eu tenho uma cachorra há 11 anos que eu não consigo educar. Porque eu sou péssima em educar, porque eu sou péssima em dizer não. Para criaturas fofas como bebês e cachorros. Para homem, eu sou bem sádicazinha, se deixar. Mas ele chegou na minha casa, em 3 segundos, a minha cachorra parecia uma coitadinha, assim, uma soldada. Ela parou de pedir comida, ela foi pro lugar onde eu olhei e falei, nossa, que pessoa organizadora do caos da minha vida. Que limitador de ninguém vai desorganizar essa figura adulta, essa figura da lei, sabe? Então, a gente tem tesão por muita coisa, né? É meio triste limitar ela, né? A partir do limite é que o tesão surge também, né? Que é isso que a gente tá conversando até agora, né? Tipo, até onde você pode ir, né? Será que eu tenho domínio disso? Será que eu tenho controle disso? Não é que eu já fui pra outro lugar, eu já fui pro lugar de... Pensando no pai? Não, eu tô pensando, eu já dei a volta e voltei pro começo, que é... Ao longo aqui da nossa conversa, a gente foi falando tantas coisas que dão tesão, que limitar o tesão é complicado. Porque assim, o não que limita é uma forma de tesão. Sim. Mas é tantas formas. Tem coisa que vai dar tesão porque é sim. Tem coisa que vai dar tesão porque é outro. Que vai dar tesão porque é, sei lá, porque conectou intelectualmente. Porque não conectou e é misterioso. São tantas formas, Eu acho que você tá falando, tipo, do limite no sentido de uma pedagogia. Não, acho que eu tô falando no limite no sentido de ficar com uma pessoa só. Eu dei a volta aqui, mas eu ainda não... Você vai ter uma DR em casa hoje, tá? Não, mas eu não me sinto preparada. Tem que me mandar literatura. Literatura? Literatura desse estudo aí do relacionamento aberto. Textos, livro, já vou ler aqui. Pensar uma coisa que não seja chata. Sim. Você tem um livro sobre isso, não tem? Livro? Não, Você precisa escrever o seu livro sobre isso. Talvez. Tá bom. O Monogamia que você indicou é um bom livro pra quem quer Muito. E não é chato. Mas não é sobre o que fazer com o desejo, né? Tipo, não é sobre, por exemplo, alternativas à monogamia, né? Tipo, é muito mais uma coleção de axiomas sobre a realidade de vidas a dois, ou o terceiro, e etc, feito por um psicanalista. É bom, é elegante, é bonito, é bem escrito. Tá. Eu gosto muito do Phillips. Mas, não sei. Eu realmente não sei, Não Tati. tem essa... Não sei. Assim, deve ter. Você tem que escrever esse livro. Eu prometo que escrevo. Assim. Nossa, tá feito um compromisso aqui. Feito um compromisso. Pra gente encerrar, o que a pessoa, que na verdade o tesão dela está em, de fato, pular a cerca, se ela tiver que contar, ela vai perder a vontade.
essa pessoa, ela tá sacaneando o outro ou ela tá indo atrás do desejo dela? Bom, os dois, né? Acho que não tem muita exclusão nesse sentido, tá sacaneando o outro. Pode ser que ela curta muito, né? Que ela goze demais na ideia de sacanear esse outro que quer ousar dominar o meu desejo, né? Que quer pedagogizar, que quer me dominar, quer ter comigo, né? Que quer que eu seja só dela ou dele. E também o prazer de pular a cerca, né? Isso também não é uma realidade absolutamente incomum na clínica, né? De paciente chegar e dizer, cara, tá todo mundo discutindo relacionamento aberto. Dá pra gente ficar só a moda antiga mesmo? Pacientes homens, especialmente, né? Porque, pô, acho que eu tô protegendo o relacionamento, acho que ela nunca vai curtir, acho que, aí eu caminho um pouco mais de algumas sessões, né? Acho que eu não vou curtir. Não vou curtir fazer isso às claras, né? Não vou curtir que isso seja conhecido dela. Entende? Talvez, inclusive, seja a única condição que você possa transar com a sua esposa, ou namorado, seja que você tenha suas aventuras extraconjugais ou infidelidades. Como é que é o nome daquele termo jurídico mesmo para infidelidade? Prevaricação. Não. Tô brincando. Não, lembrei, é corno. Não sei, brincadeira, cara. Adultério. Adultério, assim, salve Mr. Catra, né? Vai rolar o adultério. Que, né, tipo, se você tiver o seu adultério, essa coisa, né, tipo, do peso, do contra-lei, né, por exemplo, aí a pessoa, tipo, pode ter até uma chance de transar com a esposa, né? Ou de transar com o marido, se ela estiver fazendo isso num arranjo talvez um pouco mais raro que a mulher fazendo isso. Mas com o cara. O arranjo da pessoa sozinha, né? Não é um arranjo com o outro. Eu acho que não, eu acho que nunca é, Tati. Eu acho que é sempre em relação ao outro, né? Estou pulando a cerca, existe uma cerca, essa cerca não foi eu que fiz. Ou posso ter feito isso com um certo acordo, com uma certa... Pode ter sido feita consensualmente, mas só que eu tô pulando e essa cerca, quem zela é o outro, não sou eu, né? Sim. Eu tô saindo dela. Então tem o prazer da transgressão também, né? Mesmo que situação mais banal possível, não precisa nem configurar um adultério jurídico. Você tá transando com alguém pensando em outra. Sim. Né? Tá pulando cerca. Já é uma traição. Ou não transa, mas tá apaixonado por outro há anos. Total. Tipo, você precisa de alguém que tenha XYZ características corporais, ou que fale tal coisa que você nunca vai escutar do seu marido ou da sua esposa. Mas você acha que o abrir a relação funciona mais pra pessoa sentir que tem caráter, ou funciona mais pra pessoa desejar? Porque pra pessoa que só deseja, se faz isso escondido, como é que ela vai desejar fazendo isso às claras, entendeu? Então, quem abre... Se a gente pudesse dar um conselho do que é certo, apesar de falar que acho errado ir pra essa coisa de certo e errado, porque a gente tá falando de psicanálise. Porque eu também acho que se a gente levar pra uma coisa de o que é ter caráter e o que é não ter caráter, a gente já cagou o desejo, né? E não só, né? A gente já cagou o humano. Sim. Né? Tipo, a gente quer falar de caráter quando a gente é habitado por tanta coisa emporcalhada, né? Sim. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, a gente avançou quanto tempo já de pensamento e estudo sobre o humano, né? Tipo, a gente vai querer purificar tudo de novo, sabe? Sim. Não deu certo na primeira vez, não deu certo na segunda, não vai dar certo na terceira. Então, eu acho que assim, abrir a relação, ela é sempre uma aventura tão precária quanto começar um relacionamento fechado, né? Ela vai ter as suas dores e delícias, como se diz. Tem chances, eu acho, né? Agora, opinião minha mesmo, não é baseado só na clínica, tem um pouco... Mas eu acho que ela tem chances de ser mais criativa. Quando os dois querem se aventurar por esse mundo... Entendi. É pelo desejo e não pelo caráter. É pelo desejo, sim. Assim, agora, pelo caráter, aí ferrou, né? Se a gente começar a querer fazer coisas pelo caráter... Por um lado, né, agora só uma ressalva, eu acho interessante, como homem, né, que a gente apresente as coisas dessa maneira, de tal qual, por exemplo, olha, é mais fácil pra gente, como homem, começar uma relação, por exemplo, uma relação hétero, né, e querer remar como nossos pais sempre remaram, né, tipo, nossos avós, assim, porque, pô, as coisas são assim desde Adão. Tipo, a mulher fica em casa, a mulher tem lá seu, tipo, grupo de amigas, e eu vou lá, tipo, caçar junto com os brothers, sabe? Tipo, peguei uma XYZ, carará. Isso é fácil, entre aspas. É claro que hoje é muito mais e mais frequentemente condenável do que antes. Então eu acho justo, é muito mais um princípio ético do que psicanalítico, né? Se diz. Em psicanalítica essa coisa é sempre mais precária, né? Mas eu acho justo como princípio ético, se a gente pode discutir se isso é erótico ou não, mas ético talvez seja, que é... Eu gosto, né, da ideia de que eu não tenha uma legislação sua, parceiro ou parceiro, sobre a minha sexualidade, minha liberdade sexual. Quero que você a tenha também. Isso eu acho justíssimo. Ouvindo você falar, eu acredito 100% em tudo que você está falando. Mas já teve momentos em que eu olhei esse mesmo discurso num outro homem e pensei que ele só tinha convencido a mulher que não era muito afim de abrir e ele convenceu
e dizendo porque ele era desconstruído, porque ele era contra trair. Porque ele deu em cima de um monte de mulher que falou, você é casado, seu nojento? E quando ele chegava e falava, mas é aberto? Ela, então beleza. Porque isso aumentava a chance dele de ficar com outras mulheres. Então continuava sendo uma escolha de um homem caçador um tanto machista. Que ele só tornava isso às claras, e porque essa fase em que estamos vivendo dentro da nossa bolha progressista, de sororidade, não fique com o marido de outra mulher que não esteja sabendo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Dentro o marido da próxima. Mas se a mulher tá sabendo e topou, eu não tô sacaneando a minha sororidade. Então pode. Então eu acho que teve… Alguns homens abriram pra poder continuar com a camiseta do desconstruidão, entendeu? Não sei se nesse caso talvez fosse mais fácil ser Don Draper mesmo. Sim. Sabe? Porque no fim das contas, se a gente for brincar, né, com essa imagem do abrir pode, então, talvez seja mais excitante que eu seja casado, né? A gente tá falando então de um homem da década de… média, quando mesmo? 60, né? 60. 50, 60. Um homem da década de 50 e 60, né? Sim. Acho que não tem tanta diferença assim no fim das contas, né? E tem outros aspectos também que a gente pode sair um pouco do debate ético-político e falar sobre psicanálise e desejo mesmo, que é a competitividade ainda existe, né? Casado, talvez tenha ali uma pessoa a quem eu possa vencer, ser melhor. Tenho raiva de família, quero destruir. Tenho raiva de família, quero destruir também, né? Sim. Tipo, assim, e tudo, de tudo um pouco possa existir. Não quero ser a mulher que fica em casa e é traída, então vou ser justamente a amante, porque eu nunca vou ser a mulher que é traída. Tem milhares de… Não, e outra, a gente sabe, né, Tati? Você estuda psicanálise já faz um bom tempo. Onde tem muita moral, né, sempre tem uma formação reativa, né? Onde tem muita sororidade, também tem muita competitividade e rivalidade, né? Então não adianta a gente querer resolver as coisas de cima para baixo. Não adianta a gente querer, pregar um tipo XYZ de moral e de ética, que seja, quando a gente sabe, né? Como é que funciona os nossos fantasminhas, né? Pois é, sabe? Nossos fantasminhas, nossa excitação, a rivalidade, nossa violência, nossa agressividade, entende? De novo, a gente tá meio que… Acho que dá pra resumir a coisa assim. É possível ser contente, feliz nas escolhas amorosas, nas ordens amorosas, organizações amorosas? Não. Dá, é legal, a gente se diverte pra caramba, a gente gosta, a gente transa, a gente… Mas feliz… Feliz é mais complicado quando a gente é muito excessivo, né? E já que a gente tem desejo, né? A gente já tá condenado ao excesso. Nossa, estamos condenados ao excesso. Eu vou tatuar isso. Eu tô condenada ao excesso. Acabou. Não, maravilhoso, é isso. Até porque, a pessoa que tá ali muito feliz, ela… Não, a pessoa que tem liberdade demais, tá condenada a liberdade demais. A pessoa que tem pouca liberdade também, tá? Sabe? Quem tá feliz não entendeu nada. É assim. Assim encerramos, porque a gente vai até 6 horas de gravação aqui, porque tá muito maravilhoso. Lucas, obrigada. Acho que a gente tinha que ter um podcast só pra falar disso. Que ia render 20 temporadas. Nossa senhora, já tem um livro, agora me mete essa. Vamos vai meter essa também? Missões. Valeu, Lucas. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a semana que vem!